Graça e a paz de Cristo, mais uma noite que Deus assim nos concede para mais uma exposição do livro de Jó. E a gente tem mantido aqui o nosso projeto até hoje de explicarmos e aplicarmos a leitura dos livros da Bíblia. Hoje são 3 de agosto de 2023 e louvamos a Deus pela sua graça em nossas vidas. Hoje, sem mais demoras, estarei sendo bem objetivo naquilo que me propus a fazer. Claro que manterei sempre aquele diálogo do texto bíblico com a interpretação do Novo Testamento, a partir da interpretação pelo Novo Testamento, e também mantendo um foco a partir de uma interpretação mais próxima do meu posicionamento teológico, que é o posicionamento da teologia reformada, das doutrinas da graça, como eu já demonstrei isso de maneira bem clara na minha exposição aos Romanos. Então, mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Estarei iniciando agora a live, com uma oração. Sempre faço isso em todo o tempo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nessa noite, quero glorificar, quero exaltar o Teu santo nome nessa noite. Quero Te agradecer, Senhor, porque até aqui Tu nos tem ajudado a mim, tem ajudado a cada ouvinte, tem ajudado a todos os que estão ao alcance da minha voz em qualquer lugar, através da internet. Quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia de trabalho. Quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia na companhia familiar junto com minha esposa. Quero assim Te exaltar e Te glorificar, ó Deus, porque, acima de tudo, confio em Ti. Acima de tudo, aqueles que estão aqui também confiam em Ti. Então, nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, opera a Tua graça nas nossas vidas e fortalece a nossa fé. Confiados em Cristo Jesus, entregamos esta exposição da Tua Palavra em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos estar assim iniciando mais uma exposição e a partir daqui estaremos lendo então o nosso texto base, que é o texto de Jó, capítulo 17. Jó 17. Jó 17 diz o seguinte: a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, Evandro. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram, os meus propósitos as aspirações do meu coração. Converte-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se as trevas estendo a minha cama, e ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe, e a minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma leitura da sua palavra. Louvado seja Deus.
Glórias ao Senhor. Então, como temos feito durante toda essa exposição de Jó, temos demonstrado o seguinte, que desde que o texto de Jó passa do capítulo 3, há um diálogo travado entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. No caso aqui, é o segundo diálogo que Jó responde em relação a um discurso anterior de Elifaz. E nesse momento aqui, é uma segunda parte desse discurso, que começa no capítulo 16. Essa segunda parte, ele continua a falar sobre seu desespero, ele continua a falar sobre seu problema, ele continua a confessar que ao mesmo tempo que está sofrendo, ele tem certeza de que o próprio Deus o livrará desse sofrimento. Apesar dele reconhecer o tempo todo em dizer que Deus é o causador do seu sofrimento, por outro lado, ele não sabe como, mas sabe que de uma forma ou de outra, Deus no final o resgatará de todo o seu sofrimento. Lembrando mais uma vez que todo o sofrimento de Jó se resume a essas situações: a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, que não eram poucos, e a perda da sua saúde. Então, do início ao fim, é isso que a gente tem que ter em mente. Mas o que mais chama a atenção é que quando olhamos para os sofrimentos de Jó, temos que observar, antes de tudo, de que em tudo, nós como servos de Deus, somos chamados por Deus para aprendermos a suportar o sofrimento. Mas ao suportarmos o sofrimento, nós sabemos que o sofrimento é sempre algo passageiro, não é algo permanente para os servos de Deus. Sempre é algo passageiro. E ainda que esse sofrimento venha a implicar muitas vezes a morte física, mas a gente sabe que a gente tem uma promessa maior, uma casa celestial, uma Jerusalém que desce dos céus. Então a gente louva a Deus por conta disso. A paz de Cristo Jesus, irmãos Rodolfo e Karen, Deus os abençoe. Então, nessa leitura de Jó, mais uma vez a gente vai interagir. Vamos interagir com a leitura de Jó, mas ao mesmo tempo sempre aplicando essa leitura à realidade do Novo Testamento. Sempre a realidade das promessas de Cristo. Sempre isso. Porque simplesmente a gente ler o livro de Jó e nos cercarmos só no contexto de Jó, sem relacioná-lo à pessoa de Cristo, a nossa leitura acaba se resumindo ao quê? A judaísmo e não a cristianismo. Então a gente tem que ter as coisas de uma maneira muito clara na nossa mente. Quais são? De que tudo que está no Antigo Testamento são lições para a nossa vida e que Deus, desde o início, estava preparando a pessoa de Cristo para nos conceder da sua graça. Então isso é o mais importante que devemos ter em mente em todo o tempo. Então, a proposta justamente de relacionar essa mensagem de Jó à mensagem do Novo Testamento está sempre ligada ao quê? A fazermos essa ponte com o Novo Testamento. Por isso, o tema de hoje é: quem nos separará do amor de Cristo? Então, justamente, a gente vai relacionar isso a uma doutrina bíblica. Qual é essa doutrina? Da certeza da salvação, em que nos meios reformados é conhecido como a perseverança dos santos. Então, a doutrina da certeza da salvação, ela está firmada acima de tudo em Deus. Porque a gente tem que pensar a coisa mais importante que a gente deve pensar acerca da salvação. É que Deus inicia a salvação e Deus completa a salvação. Isso a gente precisa ter em mente. Deus inicia, Deus completa. Deus inicia, Deus dá os meios para prosseguirmos, mas Ele dá a garantia final de que chegaremos lá, de que chegaremos ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então a gente deve ter isso em mente sempre e caminhando e adorando ao nosso Deus. Então, dessa forma, essa é a nossa forma de trabalhar, tá? Para a glória de Deus Pai. A gente vai trabalhar assim. Vamos ao texto bíblico, então.
a gente já chegou ao tema, e o tema é justamente esse. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Então quer dizer, a partir disso, a gente tem uma ideia de como a gente vai interagir a partir disso. E o apóstolo Paulo, quando faz essa pergunta, e aí a gente olha para Jó, é uma pergunta retórica, lógico. Que quem nos separará? Ninguém. Né? Ninguém. Mas aí, por que a gente sabe disso? Porque o próprio Deus mantém seu caráter fiel. Porque o próprio Deus mantém seu caráter fiel. E aí a gente vê aqui o contraste entre a situação de Jó e seus amigos, que vê aqui, ó, Jó 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. E aí vem, estou de fato cercado de zombadores. Quer dizer, aqui Jó está dizendo o seguinte, olha, tenho amigos, mas esses amigos, na prática, com todos os conselhos que eles lançam, são apenas zombadores. E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor. Está falando para Deus. Ser o meu fiador para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Então aqui ele já tem a certeza de que Deus é o fiador dele, como a gente viu na semana passada no capítulo 16. Mas aqui a gente quer falar justamente, muito mais enfatizar a questão do caráter fiel de Deus. E aí vem, porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Quer dizer, Deus está reafirmando aqui, ó, porque ao seu coração encobriste o entendimento. Ao coração de quem? Dos zombadores. Pelo que eu não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Então aqui ele já está falando aqui, ó, que um verdadeiro amigo, ele procura sempre o bem do seu próximo. Isso que é muito importante. E isso a gente acaba tendo uma aplicação muito interessante. Uma visão que Deus acaba nos dando. Verdadeira amizade, ela nos confronta, mas nunca com o objetivo de ver a nossa destruição. Porque uma coisa é o amigo chegar e dizer, olha, eu te avisei, aconteceu isso. Agora, a outra é o amigo chegar e dizer, bem feito, tomara que continue pior. Isso não é amizade, isso é inveja. Então, por isso que a gente tem que ter discernimento ao procurar as amizades. Por isso que Jesus Cristo é o nosso amigo fiel. E aí vamos nos firmar no texto bíblico. Versículo 3. Quem pode se comprometer? O único que pode se comprometer é Deus. Então vemos aqui Lucas, capítulo 1, versículos 68 ao 73, que é a oração de Zacarias, o pai de João Batista. Aqui está, Lucas 1, 68 ao 73. Lucas 1, 68 ao 73. Que vai dizer assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Quer dizer, a promessa se cumprindo em Cristo, né, que foi feita a Davi. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Então aqui está, mais uma vez aqui falando do comprometimento, da fidelidade de Deus. Porque em algumas situações se pede que a gente faça juramento. Mas no caso de Deus, Deus não jura por ninguém. Deus jura por si mesmo. Eu já falei aqui anteriormente de que a Bíblia ela não condena um juramento verdadeiro. O que a gente não pode fazer são juramentos levianos. O que são juramentos levianos? São juramentos que a gente não pode cumprir. São juramentos em que Jesus ele disse o quê? Naquela passagem de Mateus no Sermão do Monte. Ele chega e diz o seguinte,
que você não pode jurar pelos cabelos da sua cabeça, pelo chão que pisas, pelo rei, não. Mas jurar por Deus legitimamente, pode-se jurar. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande nessa questão, tem que ter esse cuidado em verificar que Deus permite que juramos, mas façamos juramentos legítimos. E no caso, o próprio Deus, quando ele jura por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que ele em esses juramentos. Então, Hebreus 7:20. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 20. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, Hebreus 7:20. Mas eis com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E aí, como a gente viu na semana passada, outra vez aqui. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, é a fidelidade de Deus. Agora, a gente pode ver ainda mais, isso são as partes do juramento de Deus. E aí a gente pode ver aqui, Salmo 31, versículo 23. Salmo 31, versículo 23. Em tudo aquilo que a gente está lendo aqui nos textos bíblicos, eu estou lendo aqui, vocês podem anotar, tá? Como substância, né? Como firmamento, uma forma de firmar aquilo que Deus tem para nós. Salmo 31, versículo de número 23, que vai dizer assim, amai o Senhor, vós todos os seus servos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Quer dizer, ele se compromete com os fiéis, logo isso é demonstrado a sua fidelidade. E aí vemos Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10, que vai dizer o seguinte, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mais uma vez, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. É a resposta de Deus para aquele que sofre igual Jó. Porque é o seguinte, a gente tem que se lembrar muito bem de que quando nós sofremos, não temos como pensar qual é a medida do nosso sofrimento. Eu tenho um sofrimento, vocês possuem um sofrimento próprio de vocês. E eu não tenho como medir o sofrimento de vocês e nem vocês como medir o meu sofrimento. E aí nessa hora só há um momento a quem alguém entende perfeitamente os nossos sofrimentos. É o próprio Deus que entende perfeitamente os nossos sofrimentos. Então, Deus promete, sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo e te sustento. Ou seja, Deus se apresenta como acima de todos os nossos problemas, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda e Deus nos sustenta. É muito interessante a cada coisa que Deus fala. Fortalece o nosso coração, nos ajuda a pensarmos de outra forma acerca de nossos sofrimentos e tem nos mantido de pé, tem providenciado tudo aquilo que precisamos para passar por todas as dificuldades. Então é muito importante isso. E aqui, 1 Coríntios, agora já no Novo Testamento, capítulo 1, versículo de número 9. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Primeira Epístola aos Coríntios. A paz de Cristo Jesus, irmão Ailton, seja muito bem-vindo. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe aqui no Facebook. Tá bom? Graça e a paz, homem de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9.
capítulo 1, versículo de número 9, que vai dizer o seguinte: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. É a fidelidade de Deus demonstrada por Ele nos ter chamado. Como Ele nos chamou com mão forte. Ele nos chamou através da sua santa palavra. Ele nos chamou através da pregação do Evangelho. Ele nos chamou utilizando dos meios comuns, mas de maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Deus é fiel. Outra coisa também, 1 Coríntios 10, 13, demonstra a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento, que vai dizer assim: não vos sobreveio, esse é um texto muito conhecido, tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então quer dizer, Deus se compromete nesse sentido a nos ajudar até o fim. Mas tudo isso eu tenho frisado muito bem. É a nossa caminhada da fé, é a nossa caminhada tempo a tempo, ponto a ponto, com o nosso Deus. É uma caminhada do dia a dia, o que normalmente nós conhecemos como intimidade. E aí temos 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 24. 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Significa o seguinte: fiel é Deus, o qual a cada dia fará o quê? Que nos tornemos fiéis a cada dia, porque é Ele quem opera e muda o nosso coração. Uma coisa fundamental que aprendi nesses 30 anos caminhando com Jesus Cristo, de que nós não temos capacidade de mudar o coração das pessoas, não temos capacidade de mudar o coração de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filhos e filhas. Só Deus pode mudar o coração. Só Deus pode mudar a vida de cada um. Nós não temos essa capacidade. Não temos capacidade de mudar pessoas. Quem muda as pessoas é Deus, através da pessoa do Espírito Santo. E como essa pessoa do Espírito Santo opera na vida das pessoas? Através da ministração da sua santa palavra, ou seja, através de tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ministra. Isso é muito importante termos em mente isso. E por quê? Por que a Bíblia Sagrada sempre? Simples, porque o autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus. E quem inspirou os autores a escrevê-la, os homens a escrevê-la, foi o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada. É muito importante termos isso em mente. E aí ele opera nas vidas e nos corações. E aí temos 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3, que vai dizer assim: todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, isso é muito importante e fundamental, porque quando a gente olha esse texto, aí a gente vê a situação de Jó, que diz aqui, olha o que Jó diz: o meu espírito se vai consumindo. O que quer dizer? O meu fôlego de vida. Os meus dias vão se apagando e só tenho perante mim a sepultura. Mas o que o texto bíblico diz? Fiel é Deus em nos guardar do maligno. E aí diz: estou de fato cercado de zombadores. Ou seja, muitas vezes podemos estar cercados de pessoas que não têm fé, de pessoas que ao invés de edificarem nos derrubam, mas a gente tem a certeza de que Deus está nos sustentando. E aí vem: dá-me, pois, um penhor. O Senhor está falando, quer dizer, Jó está falando para o Senhor: ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? E aí temos a fidelidade de Deus. E aí chegamos a outro ponto fundamental: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem: ninguém. Porque a gente aqui está fazendo a comparação entre Jó 17
e Romanos 8, 38 e 39. E dessa vez, o que acontece? Eu vou ler aqui e logo após, claro, eu vou ler Romanos 8, 38 e 39. Mas primeiro vamos aqui a Jó. Mas a mim, aí está falando aqui sobre Deus, me pôs por provérbio dos povos. Provérbio é o quê? Aqui no caso, Jó está falando aqui, quando diz que pôs por provérbio, se colocou como ditado, como exemplo, né? Como exemplo da literatura de sabedoria da época. Aí vem, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, ou seja, alguém que é digno de ser o quê? Desprezado, alguém digno de ser zombado. Mas o texto bíblico o que vai dizer? Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos. Porque a tendência nossa, natural, de pessoas, ao vermos alguém nos machucar, é criarmos mágoa dessas pessoas. Mas aí diz aqui, ó, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho. Agora o ponto-chave aqui, ó. E o puro de mãos cresce mais e mais em força. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, porque certamente o amor de Cristo com seus eleitos garante sua segurança. Vou falar novamente, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, porque certamente o amor de Cristo para com seus eleitos garante sua segurança. E aí o versículo 10 diz, mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram, os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Aqui é uma coisa muito interessante. Ele já está falando da esperança. Quem é a nossa esperança? É Cristo. E aí fala da morte de Cristo. Mas aí, mais tarde, ele vai dizer que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, quer dizer, aí já aponta, já é um apontamento, ou seja, como se diz, é uma tipificação de Cristo. É muito importante isso. Eu vou pedir licença a vocês, vou beber água aqui um momento. Esse tempo está muito seco. Vou colocar aqui. Pronto. Então, quer dizer, voltando aqui, a gente olha para tudo isso que Jó passou e vemos aqui a sinceridade dele em clamar. Mas agora, qual é o melhor remédio no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do palpitar do nosso coração? É justamente nos firmar em tudo aquilo que fala do amor de Deus. Então, primeiro de todas as coisas, Deus, ele conhece os seus. Salmo 1, versículo de número 6. Salmo 1, versículo de número 6. E aqui não só ele conhece, mas ele também separa. Então, na realidade, esse conhecimento de Deus, aí que é uma coisa interessante que eu respondo a vocês, por que Deus elege? Porque Deus conheceu de antemão? Sim, mas porque na realidade ele já tinha escolhido antes mesmo de conhecer. Então aqui diz, versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí está a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24. Colossenses 1, 24. Aí a gente vê a diferença entre o justo e o injusto. Colossenses 1, versículo de número 24, que vai dizer o seguinte, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
Quer dizer, ser servo de Deus não o livra de ter sofrimentos. Aí vem, agora me regozijo nos meus sofrimentos sobre vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Significa o seguinte, Jesus Cristo, quando sofreu, quando morreu, ele não morreu pelo mundo todo, ele morreu para salvar a igreja. Ele morreu para salvar a igreja, não morreu para salvar o mundo todo. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque senão, de fato, não haveria condenação para ninguém. Não haveria necessidade dele morrer se fosse pelo mundo todo. A gente tem que entender que foi pela igreja, foi pelos que creem. E esses que creem, Deus elegeu antes da fundação do mundo, a igreja. Aí vem 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O sofrimento, assim como Cristo foi eleito por Deus como nosso meio de salvação, assim também nós, no meio do sofrimento, nós também comprovamos essa eleição da parte de Deus. E aí temos mais a certeza dessa eleição. 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Porque se não tivéssemos a certeza dessa eleição, Deus não estaria nos sustentando até agora. 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, sofrimento e eleição caminham juntos. Muitos chegam e dizem, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para sermos invencíveis. De fato, somos invencíveis em relação ao pecado, em relação às tentações, em relação aos problemas relacionados a estarmos distantes de Deus. Mas com relação a Deus, quanto mais nos aproximamos, mais nos tornamos imitadores daquele que é o nosso Senhor, Cristo Jesus. E Cristo Jesus soube o que é sofrer. E importa que nós também venhamos a entender o sofrimento como meio de alcançarmos a coroa. Que coroa é essa? O prêmio soberano da vocação de Cristo Jesus, da coroa da vida. É muito importante nós termos isso em mente. Por isso que quando cantamos Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, cruz é sofrimento. Estamos aqui para isso, mas para o nosso aperfeiçoamento na presente vida. A gente tem que entender isso de uma maneira clara. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, que eu já li para vocês, de que não sobreveio sobre vós o quê? Tentação ou coisa semelhante, que não viéssemos deixar de suportar. Por quê? Porque Deus já tem provido o livramento para nós. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui um ensinamento próprio, que vem da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos da minha igreja de origem, e onde estou agora oficialmente congregando novamente, que é a Presbiteriana do Brasil. Então a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, eu vou até compartilhar aqui, vou até compartilhar aqui o artigo, Confissão de Fé de Westminster, vou compartilhar aqui o artigo, que no caso é o capítulo 17, sobre a perseverança dos santos. Capítulo 17, eu vou estar lendo e vou compartilhar aqui no chat, no chat aqui do Facebook,
estar compartilhando. Vou lendo e estar compartilhando. Que é o capítulo 17. O capítulo 17, ele vai dizer o seguinte. Capítulo 17, né? Eu vou lê-lo e aí depois mostrar como é também a característica do amor de Deus, tá? Capítulo 17. Deixa eu acertar aqui. Capítulo 17. Opa, já passei aqui. 17. Pronto. Então, esse capítulo diz o seguinte. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, Cristo Jesus, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem definitivamente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. E aí que chega aquele ponto, né, que é muito escandalizado no meio pentecostal, né, que também é meu ambiente também, né, de que, então uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, é verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não de qualquer maneira. É que simplesmente a garantia da pessoa ser salvo é justamente estar produzindo frutos de arrependimento. É estar produzindo uma vida santa. Quem é salvo uma vez salvo para sempre é aquele que produz frutos, é aquele que está vivendo uma vida santa diante do Senhor. Então, isso é o que devemos ter em mente. Tá? Então, aí eu estou colocando aqui no chat, né? Colocando aqui. E a gente vai examinar os versículos bíblicos, que não é do nada que vem esse ensinamento. Né? Não é do nada. Tá? Então, aqui, capítulo 17. E aí temos o primeiro parágrafo, que é o parágrafo 1. Então, vamos examinar aqui as passagens bíblicas. Então, Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Mas antes de Filipenses 1, 6, vamos ver as características do amor de Deus que nos sustenta. 1 Coríntios 13, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, que vai dizer assim, né? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Que aí, a partir do versículo de número 4, que isso é característica do amor que vem de Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Seja bem-vinda, irmã Regina. Deus abençoe. 1 Coríntios 13 eu estou lendo, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier, porém, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí, nesse sentido, o que acontece? Interprete de maneira bem clara esse texto falando do que é perfeito é quem? É a volta de Cristo, tá? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olhando na prática, né? Muitos homens já com seus 30, 35 anos não têm a capacidade de assumir compromissos. Antes, pelo contrário, né? Se fazem como meninos insensatos. Estava até comentando com a minha esposa, né, com a Aninha,
de que hoje a insensatez é louvada e glorificada no lugar da prudência e no lugar do buscar o conhecimento com pessoas mais experientes e tementes a Deus. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Devemos buscar pessoas experientes, mas que também são tementes a Deus. Aí sim, a pessoa quando junta experiência com o temor de Deus, isso se chama sabedoria. Mas infelizmente, muitos hoje, mesmo até dentro do evangelho, mesmo ditos evangélicos, dizem: o que importa é novidade, o que importa é que tudo tem que ser novo, 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 mas não tem nenhum filtro, nenhum critério. E aí, o que continua a palavra? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, tudo isso é firmado, todas essas coisas que Deus faz são firmadas no amor de Deus aos seus eleitos. E aí temos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses 1, versículo de número 6, que vai dizer o seguinte. Filipenses 1, versículo de número 6. Filipenses 1, 6, que vai dizer o seguinte. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha aí. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então quer dizer, qual é a explicação para muitos que muitas vezes descem às águas, exercem cargos, mas se afastam da casa de Deus definitivamente e voltam às antigas práticas anteriores ao Evangelho? É porque esses, de fato, ainda não experimentaram de fato e de verdade o novo nascimento. Ainda não experimentaram de fato e de verdade a verdadeira libertação, a verdadeira vida em Cristo. Então é preciso a gente entender isso de uma maneira bem clara. Tá? E aí temos aqui, continuando, né? Seja muito bem-vinda, Eni Francisca, Deus abençoe aqui no Instagram. Então, aqui, como podemos ver acerca das promessas de Cristo aos seus eleitos? João 10, versículos 28 e 29. João 10, versículos 28 a 29. João 10, versículos 28 e 29. Que diz assim, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, está falando dos eleitos, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, é essa certeza que a gente tem. Não é questão de livre-arbítrio, é questão das promessas de Deus serem firmes nesse sentido. Quem nos separará do amor de Deus? Então a gente pode ver aqui, agora a gente pode ver de uma maneira bem clara. Vamos lá então em Romanos, que é o que a gente está dialogando, que é o que a gente está comparando. Romanos 8, versículos 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte. Olha aí o que Jó tinha falado. Jó tinha falado dos vermes, da situação da sepultura, mas ele diz aqui, ó, quem nos separará? Aí vem, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aí está. Então, esse é o alvo. E aí podemos ver, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1,
versículos 5 e 9. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 9. Sabendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a gente tem que lembrar isso aqui, tá? Seja bem-vinda, Sofia. Deus abençoe. Fique à vontade aí no Instagram, tá bom? Então, uma vez Deus nos tendo chamado para a salvação, Ele nos tem garantido pela fé um presente de Deus para nós, para a nossa salvação e resposta para passarmos todo e qualquer sofrimento, tá? Então, quero deixar isso de uma maneira bem clara, tá bom? Então, mais uma vez aqui, que a gente sabe. Então, assim, ao ligar o amor de Deus, esse amor de Deus é ligado unicamente aos eleitos. Vamos lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 9 e 10, para responder uma pergunta que porventura vem à cabeça de vocês, que é justamente João 3,16. A gente tem hábito sempre de olharmos para João 3,16, mas não lemos o restante do Evangelho. Isso é que é o importante. O Evangelho de João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Certo? Mas que mundo é esse? Né? De fato, Deus ama a criação, mas o alvo de seu resgate é quem? Aqueles que creem. Por isso que João 17 vai responder tudo isso agora. João 17, versículos 9 e 10. Que vai dizer assim, é por eles que eu rogo. Ele está falando dos discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui, ó, versículo 9, tá? Versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então quer dizer, olha aí, ó. E o versículo 2 ainda diz assim, ó, versículos 1 e 2. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Não é ao mundo inteiro, é a todos que lhe deste. Então, aos eleitos. Esse aqui é o ponto fundamental que a gente tem chegado aqui. E é isso que a gente tem que entender, de que, por sermos eleitos de Deus, Deus nos tem dado todos os recursos para podermos perseverar no meio do sofrimento. E aí chegamos a uma outra parte que eu quero compartilhar com vocês, dessa mesma confissão de fé de Westminster, que fala sobre essa perseverança, que ela vai dizer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui todos os versículos, mas claro que eu não vou ler todos, tá bom? Não vou ler todos, mas eu vou agora, né, compartilhar aqui no Facebook, tá? Vou compartilhar aqui no Facebook. E aí aqui está, compartilhar mais uma vez aqui, né? Aqui está. Não vou ler todos esses versículos, tá? Aí fica a critério de vocês lerem, tá bom? Só vou colocar aqui referência, confissão de fé de Westminster, capítulo 17, parágrafo 2. Ela vai dizer assim, né? Ela vai dizer assim, que
esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles. Isso é muito importante. Mas da imutabilidade do decreto da eleição. Quer dizer, Deus decretou antes da fundação do mundo a eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, como a gente falou aqui em 1 Coríntios 13, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, quer dizer, Cristo intercede por nós, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. Quer dizer, o pacto da graça consumado em Cristo Jesus. E de todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, vamos aos versículos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos estar lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Que vai dizer assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Primeiro fundamento. Segundo fundamento, João, capítulo 17, versículo 24. 17, 11 e 24, né? Que vai dizer assim, como eu já tinha lido os versículos 9, 10 e 11, vou ler novamente o 11 e vou ler o 24 agora. João 17, versículos 11 e 24. João 17, versículos 11 e 24. Que vai dizer assim: já não estou no mundo, mas eles continuam, que somos nós, no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E aqui diz, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, a gente percebe que já antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido os seus, antes da fundação do mundo. Não por mérito, mas porque Deus amou. Isso é fundamental. Deus amou. E aí vemos Romanos 8, versículos 33 e 34. A gente tinha lido, né? E aí vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta, que a gente tinha lido 38 e 39, agora vamos ao 33 e 34, que vai dizer de uma maneira bem clara. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quer dizer, Cristo intercede por nós. Cristo é nosso fiador, Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é o nosso mediador. Ele está constantemente diante do Pai, apresentando a nossa vida a Ele. Ele é que confirma a nossa eleição. Ele é quem confirmou a nossa justificação. Então, isso é um ponto fundamental aqui. Outro ponto fundamental também que vemos, João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17, que fala sobre a semente do Espírito. João 14, 16 e 17. É por conta do Espírito é que nós podemos perseverar. João 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, Jesus Cristo não morreu pelo mundo. Jesus Cristo morreu pelos seus.
Então, por quê? Porque se ele tivesse morrido pelo mundo todo, o mundo também receberia o Espírito Santo. Mas pelo contrário, o mundo tem se mostrado mais inimigo de Deus. Então, tá aqui, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Promessa para nós. Então, isso é fundamental. Vou pedir licença aqui mais uma vez, beber mais um pouco de água. Obrigado. Então, aqui está. Então, a gente tem isso na nossa mente de maneira bem clara. Então, aqui está mais um texto. E aí temos aqui 1 João 2,19. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Que diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Aqui, estou chegando, 2,19. Vai dizer o seguinte, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a gente tem que deixar isso de uma maneira bem clara. Quando se fala de alguém que se afasta, não é porque se afasta de denominação. Temos que deixar bem claro é que quem se afasta da presença de Cristo. Isso é o que tem que se deixar bem claro. Agora, quando a pessoa vai para o mundo e volta às suas velhas práticas, aí sim, não era um dos nossos. Então, a gente tem que deixar isso de maneira bem clara, tá bom? E outra, e aí por último, João 10, 28. João 10, 28. Então, o permanecer não depende do nosso livre-arbítrio ou da nossa força de vontade. Depende exclusivamente do Espírito Santo operar em nós, porque ele é a causa de nós não sentirmos mais prazer no mundo, de não sentirmos mais prazer pelas velhas práticas, de não misturarmos o santo com o profano. Então, João 10, versículo 28 vai dizer, e eu lhes dou a vida eterna. João 10, 28. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aí, esse é o sentido, verdadeiro sentido de uma vez salvo, salvo para sempre. É justamente isso, da gente ter em mente de que Cristo Jesus nos tem prometido coisas maravilhosas, tem nos prometido aquilo que a gente precisa para suportar os problemas do dia a dia e tantos outros. Porque essa é a chave. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Então, encerro essa parte aqui. Eu gostaria de saber aqui, no caso aqui, do casal Rodolfo e Karen, O casal Rodolfo e Karen que tem acompanhado desde o início, da live agora. O que vocês podem dizer acerca da salvação? Salvação se perde? Se vocês puderem responder, respondam aqui no chat para mim. Salvação se perde? Então, aqui agora eu estou ensinando de uma maneira bem clara isso que eu estou falando aqui agora. Salvação se perde? Se quiserem responder, podem responder no chat. Tá bom? Agora eu estou fazendo uma pergunta bem objetiva a vocês. Agora não é perguntar se estão com dúvida ou não. Agora eu faço a pergunta a vocês. Salvação se perde? Aí respondam para mim. Salvação se perde? Se perde por conta do nosso livre-arbítrio? Se perde por conta do nosso livre-arbítrio? Tá? Aí eu gostaria de saber da parte de vocês, se salvação se perde. Podem responder?
Desculpa aqui mais uma vez que eu estou precisando muito beber água mesmo hoje. Muita água. Muita água mesmo. Fique à vontade em responder ou não, tá bom? Mas, de qualquer forma, agora eu digo aqui para o seu Ailton, digo aqui para quem pegou no meio, pelo pensamento arminianista é verdade. Mas aí é que está. É o que agora eu tenho ensinado de maneira bem clara, né? Eu tenho ensinado que dentro do pensamento reformado, na realidade, a salvação ela começa em Deus e ela termina em Deus. Por isso, só perde aquele que nunca teve. Só perde aquele que nunca teve. Essa é a realidade. Crente verdadeiro não perde a salvação. Então, é importante a gente ter isso em mente. Crente verdadeiro não perde a salvação. Crente não tem prazer em retornar atrás. Pode ser até que alguma situação faça enfraquecer na fé, mas cair definitivamente e voltar às velhas práticas, não. Por isso, nesse sentido, não se perde salvação, nesse sentido, né? E aí, eu quero deixar bem claro isso, que agora o que acontece? Eu não estou vinculado a nenhum pensamento arminiano, ou seja, nenhum pensamento vinculado, tá? Mas agora estou vinculado agora àquilo que eu creio de fato que a Bíblia ensina, né? O que o pessoal tem mania de apelidar como pensamento reformado ou calvinista, né? Mas o que a Bíblia ensina de fato, e é o que eu creio, que eu permaneço nesses meus 30 anos de evangelho, é de que aquele que uma vez foi alcançado, né? Alcançado pela graça salvadora, não perde sua salvação, porque não tem prazer em voltar às práticas do pecado. Antes, sempre procura a Deus em todo o tempo, tá? É isso que eu creio. Então, esse que volta às antigas práticas, ele acaba se entregando ao erro, né? Acaba se entregando àquilo que não presta. Aí, nesse sentido, por isso que eu falei, não era dos nossos. Então, é essa maneira clara, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte? Ficou alguma dúvida? Digitem aí. Se o irmão Ailton puder digitar, eu digito aí. Digita aí, né? Que aí a gente vai entrar no nosso momento de intercessão, tá bom? Caso o Rodolfo Karen, ficou alguma dúvida, podem digitar aí, a gente continua interagindo, tá bom? Digita aí, se ficou alguma dúvida. Ok. Então aqui está, o irmão Ailton ficou sem dúvida nenhuma, pelo menos ficou claro para ele, né? Ok. Então Deus continue assim nos abençoando, porque nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nós precisamos receber algo de Deus que venha a fortalecer a nossa fé. E essa fé a gente tem que se lembrar, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, como afirma Efésios capítulo 2, versículo 8. A gente precisa disso, precisamos fortalecer a nossa fé em meio a uma geração perversa que a gente está vendo hoje passando na nossa frente. A gente precisa permanecer firme para a glória de Deus. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus, agradecendo por essa noite, tá bom?
Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do casal Rodolfo e Karen. Continue abençoando grandemente a vida deles, Senhor, em todo o seu trabalho, em todas as suas atividades, Senhor. E, ó Deus, continua a prepará-los, Senhor, nessa tarefa de família, nessa tarefa de futuros pais, auxiliando-os em tudo, concedendo a Deus um espírito de amor, de paz, de alegria, de paciência, de retidão, ó Deus, de bondade, de domínio próprio, Senhor, ó Deus, de humildade e fé na Tua presença, Senhor. Enche-os do Teu Espírito Santo em todo o tempo, para que eles tenham fome e sede da Tua palavra a cada dia. Visita também o Teu servo Ailton, tua irmã, a Tua serva também, Elisonete, sua esposa, a toda a família do irmão Ailton, Senhor. Glorifica o Teu nome na vida deles, Senhor. Ó Deus, continua a visitar, ó Deus, o seu corpo, sua alma, seu espírito, mantendo íntegros até a sua volta, Senhor, para a Tua glória, ajudando-o em tudo, para que ele persevere na fé a cada dia, para que a irmã Elisonete também persevere na fé a cada dia. E, ó Deus, derramando ricas bênçãos sobre suas vidas. Visita também agora, Senhor, os enfermos pelos quais eu tenho orado. Visita, Senhor, a irmã Alessandra do Paulo César. Ó Deus, visita com teu poder e a tua glória. Visita o irmão Walter, Senhor, que está naquela situação, Senhor. Ó Deus, de estar com uma sonda. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a irmã Sônia, que o acompanha, sua esposa. Visita a irmã Eda, visita a irmã Giselda, para a tua honra e para a tua glória. Visita agora também, Senhor, ó Deus, a irmã Lucimar, Senhor, que foi minha colega de trabalho lá na Contex. Ó Deus, visita em todo o seu tratamento contra o câncer, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, restabelece ela, Senhor. Visita também, Senhor, todos os demais enfermos, Senhor, pelos quais tenho orado. Todas as pessoas pelas quais tenho orado, Senhor, para a tua glória, porque tu és justo, santo e poderoso. Reveste a minha vida no meu trabalho, reveste a vida da minha esposa, reveste a vida de minha mãe, de minha sogra, de toda a parentela, Senhor, incluindo meus parentes, Senhor, que vivem, Senhor, ó Deus, no estado da Bahia, no estado de São Paulo, que vivem também, Senhor, no estado do Paraná, e os da parte do meu Pai que vivem em Pernambuco. Opera a tua graça, Senhor, para a tua glória, Senhor. Nessa noite te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim cantamos. Amém. Amém. Um bom fim de semana para todos, uma semana abençoada em Cristo. Voltamos nesse mesmo horário de 20 horas com Jó, capítulo 18. Deus abençoe. Fechando aqui no Instagram. Fechando agora no Facebook. Deus os abençoe.